Salve, salve pessoal, muita alegria de estar presente no momento, eu diria até histórico, né? Um primeiro podcast aqui com o Gregório Ventura. Muito obrigado pelo convite, Gregório, recebendo a gente aqui nesse espaço da casa dele para falar sobre um assunto importante, que é essa questão da sustentabilidade das empresas, que é para falar sobre a saúde mesmo da empresa, e estou falando a palavra saúde de propósito, né? Para não dizer a visão empreendedora do nosso convidado aqui, o Dr. Sebastião Rodrigo Rocha Almeida. Muito obrigado aqui por estar prestigiando para a gente conversar bastante. Eu que agradeço o convite, sinto honrado de estar aqui na presença de pessoas que eu admiro, que eu respeito, e espero poder contribuir para a discussão e principalmente aprender muito com a experiência de todos aqui. E ao lado, Sônia Lopes, né? Pedagoga, empresária, empreendedora, 26 anos de Tecnutri. Daqui a pouquinho a gente fala das empresas aqui, Dr. Sebastião também. Muito obrigado pela presença e por compartilhar com a gente hoje o seu conhecimento e a sua vivência no empreendedorismo. Eu que agradeço o convite do Gregório para estar aqui nesse momento, para a gente conversar, trocar um pouco de experiência, né, e falar sobre um assunto que é tão importante, tão interessante, que eu sou, né, um admirador, eu faço porque gosto, que é a questão de ter uma empresa, de você gerir essa empresa, de levar, né, principalmente, eu sempre falo que a gente tem que ter uma empresa pensando o porquê da sua empresa, por que você tem uma empresa, então qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. Então agradeço muito, tá, Gregório? E obrigada pela companhia de vocês também, tá bom? Gente, esse acho que é o norte aqui, né? O fio condutor, né, Gregório? O propósito. Então a gente já passa a bola para o nosso anfitrião aqui, o Gregório Ventura, que nos brinda com 2 cases, 2 empresas que você tem acompanhado de perto. E quão importante é aproveitar a oportunidade para quem estiver nos ouvindo, para quem estiver nos assistindo, poder compartilhar e acender essa luz do empreendedorismo, e de quão importante é ter o apoio, ter o conhecimento, ter com quem contar numa hora dessa para poder trilhar os caminhos da gestão. Ô Cássio, primeiro te agradecer, né, por ter recebido o nosso convite, ter aceitado. Você é um comunicador, um jornalista muito especial e um empreendedor também. Dr. Sebastião, né, do Hospital de Olhos, que também é um gestor de alta performance. Sônia, né, que estamos lá na Tecnutri também caminhando há algum tempo, que também é uma empresa de sucesso. E eu sempre digo, né, 2 segmentos muito importantes. Uma área da saúde, que tem crescido muito, que é uma necessidade grande das pessoas de usar saúde, né? Outro, o agronegócios, né? Ou seja, a nutrição animal, que é o que a Tecnutri trabalha, que também tem crescido muito no país e tem sustentado muito da nossa produtividade. Então nós vamos falar de 2 segmentos e de sucesso em 2 segmentos, mas sucesso de gestão. Então quando a gente fala de sucesso de gestão, a gente quer entender como que vocês, né, como que é partir de uma situação onde você quer crescer um negócio, mas crescer de maneira sustentável. Então acho que esse é um ponto importante para muita gente, porque hoje o que a gente percebe é que empreender não é mais apenas um arriscar-se por arriscar, é um arriscar com o pé no chão, com conhecimento, com experiência, e você precisa aprender gestão. Se você quer ter um negócio de sucesso que perdure, você precisa aprender a fazer gestão, não tem dúvida disso. Bom, e justamente com esse pensamento, né, o médico, né, que faz sua residência e de repente ele pensa, vou ter meu consultório, né, vou cuidar da minha vida aqui, dos meus pacientes. Em que momento o doutor percebeu, olha, não é paciente, eu preciso ter clientes, e encontrou e trabalhou esses desafios nesse sentido? Então, eu amo medicina, né? Tanto que eu escolhi medicina para trabalhar. Só que, principalmente na oftalmologia, a oftalmologia é um pouco diferente das outras áreas, porque a gente tem que lidar com volume maior de pacientes, a gente tem que lidar com exames, né, complementares, a gente tem que lidar com faturamento de plano de saúde, a gente tem que lidar com cirurgia. Então, eu sempre gostei das coisas muito certas, da coisa fluindo. E quando eu retornei para Montes Claros e comecei a trabalhar, eu ficava incomodado com os processos. Eu ficava incomodado com, às vezes, a demora de chegada do paciente, às vezes o paciente chegava, não entendia bem direito o que estava acontecendo, e eu tentava mudar ali o meu entorno.
Eu tentava melhorar o que estava no meu entorno. E depois eu vi que se eu ficasse preocupado só com o meu paciente, eu nunca ia conseguir mudar. Né? Porque nessa época eu não sabia o que era um processo, eu não sabia o que era o fluxo do paciente. E aí você se vê diante da necessidade de querer trabalhar, de querer produzir, de querer oferecer o melhor e às vezes não tendo a melhor condição. Então, ou você aceita que a condição não é a ideal, ou você faz alguma coisa para mudar. E o meu estilo, o meu pensamento é de mudar, sempre tentar melhorar, sempre tentar fazer o meu melhor e sempre tentar fazer com que as pessoas que estejam ao meu redor melhorem comigo. É a cultura da melhoria contínua, da busca pela excelência. Que isso sempre era uma voz, algo que essa inquietude diante dos processos, ela tá você até brincou, que era o diferentão ali daqui. Era. Na faculdade eu já queria mudar a faculdade, na residência eu já queria mudar o jeito da residência, então eu sempre quis mudar, só que eu não tinha autonomia. Então quando eu voltei no hospital, quando eu voltei para Montes Claros, comecei a trabalhar no hospital, que eu queria as coisas de uma forma, não era a forma diferente, era a forma que eu achava melhor, que às vezes era a forma correta. E aí as pessoas achavam assim, não, o diferentão chegou, porque eu fazia tudo, não é que eu fazia tudo diferente, mas eu queria a coisa de uma certa forma e de ter um padrão. E aí nisso eu comecei a me meter nos fluxos, nos processos, na gestão do hospital. E aí eu fui crescendo no hospital, aí hoje eu sou diretor clínico do hospital e o Vester Vilela, que é o dono do hospital, ele entendeu minha forma de ser e ele conseguiu me canalizar, me conduzir para ser um líder no hospital e fazer parte da gestão. E aí ele que me falou assim, ó, você tem que estudar, você tem que ir para gestão, você tem que fazer um coach, você tem que aprender a ser líder. Não é só você chegar lá e falar o que você pensa, o que você acha, da forma que você quer. A forma de você falar tem que ser moldada. Porque a partir do momento que você é líder, a sua palavra tem um peso diferente. O negócio é um médico falar, outra coisa é o líder. Então a forma que o líder faz, às vezes ela vai motivar ou vai desmotivar. Entendeu? Então você tem que se polir, você tem que se podar. Você não pode chegar e falar o que você pensa. Você tem que raciocinar, tem a hora de falar, tem com quem falar, tem o fluxo da informação. Então tudo isso foi criando em mim uma necessidade de aprender a gestão. Aí eu comecei a fazer o MBA de gestão na Fundação Getúlio Vargas, né? Que era gestão empresarial com ênfase em saúde. Aí eu fiz o coach com o Gregório, então aí eu comecei a estudar, comecei a ler, e aí eu fui me moldando gestor para melhorar o meu ambiente de trabalho. Aí eu descobri minha segunda paixão. Gestão. E agora eu não consigo. Começou a fazer sentido sua inquietude. Começou a fazer sentido, e eu vi que eu podia mudar, mas para eu mudar as coisas eu tinha que entender. E aí eu comecei a estudar, para ter o conhecimento melhor, usar as ferramentas de gestão, e aí sim conseguir mudar o meu meio e conseguir fazer o hospital chegar onde está chegando. Onde chegou, né, na Daqui a pouco a gente vai falar mais de resultados também. Vamos conversar aqui com Sônia. Ô Sônia, é interessante, a gente estava conversando antes e você falou, sou pedagoga, né? Filha de produtores rurais, de uma família que respira o agronegócio, né? E aí trabalhou também na Vale e toda essa bagagem acaba chegando junto com seus irmãos na ocasião e nasce a Tecnutri. Isso. Na verdade, minha formação inicial era de pedagogia, depois eu fiz administração de empresas e mais ainda um curso de especialização em gestão estratégica. Foi buscar o conhecimento. Foi buscar o conhecimento. E eu entendo que para que a gente possa ter sucesso, o que o Vilela está falando, é imprescindível que você trilhe esse caminho de estudar, de aprofundar, de buscar, né, o seu conhecimento para que você tenha realmente condições de estar exercendo aquela profissão que você está se propondo. Tá? E essa busca, né, a gente estava falando sobre essa inquietude, falando dos processos, muito bem levantado aqui pelo doutor Sebastião. Você também percebeu, mesmo numa empresa familiar, né? Claro que você conta também com a abertura do seu irmão, do seu sócio, sim, que está ali presente, né? Sim. Mas essa busca de se incomodar com os processos, de buscar melhoria, também é importantíssimo. Sim, eu acho importantíssimo. Eu entendo que é impossível uma empresa crescer se ela não estiver bem organizada, se ela não tiver a sua visão de futuro, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, qual é o mercado onde eu atuo, quem é o meu cliente, quem é o meu público e o que eu preciso fazer para que eu leve para o meu cliente final o melhor
resultado para aquilo a que ele está se propondo. Então, a nossa empresa tem como objetivo levar resultado para os clientes, porque nós trabalhamos com produtores rurais. Então, eu trabalho com pessoas que também têm um negócio e eu não posso ser, né, alheia a esse objetivo dele. Então, nós temos que trabalhar e fazer com que ele alcance os seus objetivos. Gregório, é muito bacana ouvir, né, tanto o Dr. Sebastião quanto a Sônia, né, nessa busca e nessa trajetória no sentido de buscar esse conhecimento. Ou seja, os desafios das empresas estão aí postos, sim, mas esse olhar, essa sede pelo conhecimento, essa inquietude que a gente falava, é o que você, quando inicia um trabalho, já é um ponto de partida que já é meio caminho andado, né? De fato, a gente diz o seguinte: por que as empresas não conseguem, talvez, obter o resultado? O que acontece com a maioria das empresas? Elas criam um negócio, começam a crescer, né? E aí começam a desenvolver o seu negócio. Só que em determinado momento elas não conseguem crescer mais, elas param. E quando você entra, o que eu percebo? Muitas dessas empresas, Cássio, não tem planejamento, não tem números, não tem metas, os funcionários vão trabalhando apenas para apagar incêndio, porque o empreendedor chegou em determinado ponto, se ele não buscar esse conhecimento, se ele não virar um gestor e não mudar o modelo seu de negócios, ele continua tendo uma empresa que talvez seja média, que talvez pode crescer, mas agindo como uma empresa pequena ainda, quando ele começou. Porque uma coisa é quando você tem um faturamento de 100 mil, outra coisa é quando você tem um faturamento de 1 milhão, outra coisa é quando você tem um faturamento de 2 milhões, e você tem que mudar o mindset, né? A mentalidade. Então, o que eu percebo, né? O que o empreendedor busca quando a gente vai fazer um trabalho? Ele quer crescer, ele quer desenvolver. Aí você entra, você começa a falar assim, vamos analisar o seu negócio. Primeira coisa, como médico, primeira coisa, chego lá, vou fazer uma consulta, você vai fazer um raio-x, uma análise, um diagnóstico, né? Então a primeira coisa é diagnosticar o cenário. Então muita empresa, você chega, você vai diagnosticar o cenário, o que você percebe? Poxa, eles não têm indicadores, eles não têm números, eles não têm um processo bem amarrado, né? Então vamos buscar os números, que a gente chama de indicadores, para a gente ver como é que essa empresa está. Depois, poxa, vamos planejar o que você quer para daqui 1 ano, 2 anos, o que você quer atingir, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Aí entra a ideia das metas quantitativas e qualitativas que a empresa precisa ter. Mas no primeiro momento, o grande problema é que às vezes não tem esse tipo de planejamento, não tem nem essa noção. A pessoa tem a empresa, mas ela não tem a empresa na mão. As coisas estão dando certo, porque estão dando certo. A empresa que tem eles na mão. Exatamente. Na verdade, exatamente. A gente começa a perceber que a gente não tem números. E a gente não sabe a importância dos números. A gente não tem ideia. Não tem esse indicador. Você não gerencia o que não se mede. É a primeira coisa. Então, a gente não tem essa cabeça. Então, por exemplo, chega lá, e aí? Quanto tempo seu paciente demora para fazer a ficha? Como é que mede isso? Entendeu? Então, se você não tem isso aí, quanto tempo demora para fazer a ficha, quanto tempo demora para pingar colírio, quanto tempo demora no consultório do médico, né? Se você não tem esse fluxo desenhado, não tem esses números, não tem essas medidas, não tem esses indicadores, né? A gente começa a falar palavras, porque cada especialidade tem um vocabulário próprio. A medicina tem seu vocabulário, o direito tem seu vocabulário, e a gestão tem seu vocabulário. Aí você começa a falar em números, em indicadores, em processos, né, no fluxo, em rodar o PDCA, né, dar um feedback, o feedback sanduíche que eu aprendi com o Gregório. Sim. Você começa a aprender essas coisas. Então o Gregório chegou lá assim, aí, quais são seus números, como é que é? Você sabe quanto você fatura. Mas isso é um indicador. Quais indicadores nós vamos medir na recepção? Quais indicadores nós vamos medir na enfermagem? Quais indicadores dos médicos? Como é que você sabe que o médico é bom ou é ruim? Exatamente. E medir outros indicadores, como qualitativos também, satisfação. Vamos fazer pesquisa de satisfação, chamado NPS, que a gente fala hoje, né? Que é medir, né, o que o cliente, que nota que o cliente daria para aquela empresa. Aí você começa a pôr números. Aqui vai parecendo um painel, né? O avião hoje ele sai, vai daqui para uma cidade, Belo Horizonte a São Paulo, por exemplo. O piloto tem um monte de painel lá. O empreendedor deveria ser assim, ele devia ter um monte de painel, porque se algum ficar amarelo, ele, pera ainda, meu fluxo de caixa aqui ficou amarelo, ficou vermelho aqui. E tudo está relacionado com a coisa. Agora, junto com os números, muitas vezes não tem a motivação das pessoas.
muitas vezes a rotatividade pode ser alta, muitas vezes você tem problema de plano de carreira, muitas turnover, as pessoas vão correr atrás de meta, quer dizer, ela nem se sente produtiva, ela quer o quê? Ela se sente parte da empresa, né? Ela quer chegar, ganhar o seu salário e ir embora, ela não tem compromisso. Ô Sônia, e é interessante porque problema e incêndio, foco de incêndio é o tempo inteiro, né? E se você não para analisar, se você não tem esses indicadores, deixa a vida me levar, a vida, né, vai igual a música e não resolve. E é muito interessante porque a partir do momento que você começa a fazer planejamento, que você estabelece as suas metas, que você fala, descobre quais são os seus indicadores. Os incêndios, eles acontecem, mas de uma forma muito mais tranquila, né? Aquilo que aparece, às vezes, alguma coisa que sai fora do planejado é muito mais tranquilo para a gente resolver. Então, eu acho essencial a gente trabalhar com planejamento, com meta, com propostas, sabe? Você ter, né, tudo desenhado de onde você quer chegar. É interessante uma coisa que já até aprendi também, tanto ouviu o Gregório, que você tem que criar essas metas, tem que ter os parâmetros, mas tem que ser perceptíveis, quer dizer, você precisa perceber em que momento vocês perceberam, assim, quando começou a trabalhar, que mudou o processo, reviu algumas situações, opa, olha, dá até vontade de dar até aquele sorriso, assim, caramba, olha isso daqui. Teve esse momento, assim, de você, a viradinha de chave? Você fala sobre o resultado. O resultado ele é até engraçado, como assim. Porque primeiro tudo a gente tem o início, meio e fim. Então a gente veio estruturando, mas a gente não media, não conseguia. A empresa ela crescia, mas é um crescimento quase que natural, não ordenado, sustentado. E impulsionado. Porque o que aconteceu foi crescendo, mas não era e vai crescendo. E aí estabeleceu meta. E a gente começou a medir esses números. O resultado dele é muito instantâneo, é engraçado. Né? O Gregório até cita sempre, tem estudo que mostra que é 20% de crescimento. 20% de crescimento no primeiro ano. É assim, ó, estabeleceu meta. Aí você já percebeu. Mas é lógico, né, você chegar e colocar um número, sim, né? Porque senão todo mundo que está assistindo aí vai achar, não, vou colocar uma meta aqui, né? Eu ia justamente falar isso, sabe? Da importância de que esse planejamento ele seja feito em conjunto, né? Tem o consultor, que é Gregório, mas a gestão da empresa, sim, quem está na gestão tem que comprar a ideia do planejamento e toda a sua equipe tem que entender e participar do processo. E essas metas, esse planejamento, ele tem que ser executado, porque a gente vê muitas consultorias às vezes, né? E um tempo aqui atrás acontecia muito de uma consultoria chegar, olha, o seu planejamento está aqui. Né? Aqui está seu planejamento estratégico. Né? Então, até a construção da visão, missão, valores, eram construídos pelo consultor e não pelo algo pronto. Não era algo que se construía, que se desenvolvia junto. Né? Se construía junto, não era uma coisa que construía junto. E hoje a gente sabe que você precisa construir junto, você tem que ter o envolvimento de toda a sua equipe e também você tem que acompanhar, porque você tem que mensurar isso, você tem que ter o tempo, né? Quando que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Quem vai fazer? Por que eu vou fazer? E como eu vou perceber se deu certo? Como que eu vou medir se isso deu certo? Peraí, não deu certo. Qual o motivo de não dar certo? E o que eu preciso fazer para melhorar esse resultado que não deu certo, que não está? E isso é tão interessante que Vilela deve fazer isso. Sebastião deve fazer isso também, que essa medida tem que ser diária. Não adianta eu esperar chegar no final do mês para eu saber o que aconteceu. Porque você tem que tomar medidas corretivas durante o processo. Rever a rota, repensar. Você tem que estar o tempo todo, né, avaliando o seu processo, né, aquilo que você planejou, está certo, não está, o que eu preciso melhorar, onde eu preciso chegar. É interessante, Gregório, eu estava vendo aqui essa questão e quando eu fiz essa pergunta, porque quando você... O problema você percebe que tem, né? Isso. Você tem hora que dá vontade de sair correndo e tal. Agora, quando ele fala, o doutor Sebastião falou aqui sobre, por exemplo, feedback sanduíche. Sônia falou ali com relação à equipe que compra a ideia. Agora, quando você percebe assim, eu chamei a atenção, eu conversei a respeito
e a postura mudou, e olha aqui o número, olha aqui o resultado, Isso é olha fantástico. Isso é que... Tem duas coisas, né? Eu sempre entro com o trabalho, mas eu sempre entro com o trabalho de formação da liderança. Por quê? Porque você precisa formar os líderes também. Então o trabalho não é você colocar a meta lá e pronto, né? Você faz análise dos números, dos indicadores, você trabalha pessoas. Você fala assim, bom, o que a liderança precisa ser formada? O que os empreendedores precisam ser formados? E você trabalha para também preparar os empreendedores para lidar com isso. Então, meu trabalho é quase que de uma mentoria com eles. Depois entra a formação dos líderes de setor. Os líderes de setor precisam estar engajados e precisam se desenvolver. E depois a equipe, né? Ou seja, o treinamento com a equipe, né? Lá com o Sônia até hoje, a gente, quando sempre precisa, a Sônia me leva para dar o treinamento para a equipe de vendas, para a equipe de atendimento. Lá é constante o treinamento. O treinamento precisa do call center. Vou lá, vamos trabalhar o call center porque as metas não estão sendo batidas. Ou entrou muita gente nova, nós precisamos treinar essas pessoas. Eu preciso treinar a pessoa da recepção para ela atender bem. Então existe um conceito, um trabalho, que é uma palavrinha que eu vou falar aqui, que você deixa até gosta muito, falou ali com a gente, na hora que a gente estava batendo um papo ali, que chama cultura. Não adianta você implantar a meta se você não implanta uma cultura das metas, uma cultura do planejamento, uma cultura do desenvolvimento. Então isso precisa ter uma cultura. A partir do momento que você criou a cultura, existe um clima, um ambiente, é tranquilo. Então, por exemplo, às vezes você fala, eu vou pegar esse mesmo modelo aqui e implantar numa outra empresa ali concorrente, mas se não tiver a cultura, você não consegue implantar. Isso é a mesma coisa, sair daqui e lá pro Japão. Você vai chegar lá numa cultura diferente. Então pode entrar lá 10, 20, 30 brasileiros que você vai se adequar à cultura. Então quando a empresa tem uma cultura, até a questão do turnover, o impacto diminui. Porque o cara entra dentro de uma cultura, ele já vê o funcionário do lado preocupado com a meta. Ele já escuta falar de meta, ele já sabe que tem que bater uma meta, ele já sabe que aquela é a cultura da empresa, né? Eu vi recentemente um vídeo falando sobre isso, porque essas grandes empresas, o funcionário não chega mudando a cultura do Itaú. O Itaú colocou lá, minha cultura, minha forma de funcionar é assim. E quando você tem uma empresa menor, às vezes a empresa quer mudar para agradar um funcionário assim, um assado, o funcionário acha que ali ele é melhor que os outros, então a empresa tem que mudar por ele. E não é. A empresa tem que ter uma cultura. E o funcionário tem que chegar dentro daquela cultura. E quando você estabelece uma cultura, o funcionário que chega, você já seleciona ele se você vê que ele tem essa percepção, que ele tem esse potencial de entregar o que você quer. Então, na própria seleção, você já vai selecionar alguém que quer um desafio, né? Quando você vai fazer uma entrevista, vai falar assim, eu quero aprender, eu gosto de desafio, estou aqui para contribuir. Então, quando você vai fazer, você procura essas palavras-chave no vocabulário da pessoa, que você já vê, não, essa pessoa aqui ela tem um potencial de crescimento, ela quer crescer, ela não está acomodada, ela quer melhorar. Porque nada pior que um cara entrar e falar, quando eu entrei no hospital era assim, não, isso aqui tá errado, sempre foi assim, nunca nada que muda. A Gabriela, e a gente, né? Nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Então, aí a questão, por exemplo, no hospital não se fazia ocorrência. Quando acontecia algum fato lá que não dava conforme o processo, todo mundo tinha medo. Porque você ia lá, você ficava com medo de ser punido. E aí a gente mudou essa cultura, a gente não está procurando, né? O erro pode ser humano? Pode, mas pode ser erro do processo. E se você não me notifica desse erro, como que eu vou mudar o processo para mitigar, para afastar, para evitar o erro? Então nós temos que notificar. Então eu cheguei lá na época de abrir ocorrência de quem não abriu ocorrência. Juro. Cheguei assim, aqui aconteceu aquele dia, cadê a ocorrência? Não abriu não, pois é, você estava lá, não estava? Não, mas não sou eu que tenho que abrir ocorrência, não. Qualquer pessoa que presenciar tem que abrir ocorrência. Então eu quero abrir ocorrência para você, porque você não abriu a ocorrência do erro. E agora você vai lá e abre a ocorrência do erro. Entendeu? Eu cheguei a fazer isso no hospital. E hoje a gente responde as ocorrências, a gente acompanha, a gente tem o fluxo das ocorrências, por isso que é uma melhoria contínua. Não se você não assume o erro, não identifica o erro e não trabalha no processo para modificar esse processo, aquele erro vai acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e sempre às vezes a culpada vai ser a pessoa e não é. Às vezes o seu processo não está bem desenhado, não está bem estruturado. Em vez de ser essa caça às bruxas, não é nesse sentido, né? Mas no sentido de você rever processos e melhorar e fazer com que essa cultura, a cultura flua, não é isso, Sônia? Isso. E por isso a importância do treinamento, né? Principalmente tanto para reciclar os seus colaboradores que já estão, né, na empresa, quanto os novos colaboradores.
quem chega na empresa ele precisa ser, que é o que o Gregório, né, sempre nos auxilia, fazer esse treinamento para que ele entenda, né, qual que é a cultura daquela empresa ali, por que ele está, onde que ele tem que atuar, qual que é o propósito, papel qual que é a função dele na empresa, qual né? que é o propósito dele, né? Então, e o quão importante essa ambientação é extremamente importante. Né? Você chega e fala assim, vai lá, atende lá. Não, vem cá, vamos passar aqui no RH. O RH explica a cultura da empresa, a missão, visão, valor. A gente trabalha assim, assim, suas metas são assim, assim. Aí o cara vai pro treinamento, aí ele fica no treinamento. Hoje a gente faz uma coisa legal no hospital, que é o seguinte, o cara sai do bloco cirúrgico, ele é técnico de cirurgia, ele é auxiliar da cirurgia, ele fica lá na recepção. Para ele entender qual que é a dor da recepção, qual que é o problema da recepção. Porque às vezes o paciente demorou para chegar e fala, não, mas o pessoal da recepção, não, vai lá, entende qual que é a função da recepção, entende qual que é a função do setor diagnóstico, entende o que acontece lá no setor de venda, de agendamento cirúrgico, para você entender do todo. Isso se chama, eu falo muito isso para as empresas, chama treinamento de novatos. Você tem que ter um script para você saber quando a pessoa chega, qual que é o percurso que ela tem que chegar até ela assumir a função dela. Lá, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante, o call center. Quando o call center sentou com o RH e montou esse script, a coordenadora do call center falou, nossa, agora esses novatos que estão entrando estão diferentes. Por quê? Porque a gente identificou que eles estavam entrando e não estavam tão bem, né, na execução do seu serviço, ou não conseguir fechar o agendamento com o cliente, ou no atendimento. Mas aí quando você faz isso que o Sebastião está comentando, o resultado é diferente. E eu falo que as metas têm uma coisa, né, Sônia? A gente sempre discute isso. Quando você tem meta, e quando você começa a discutir, Cássio, começa a vir assim, as pessoas começam a pensar mais em soluções do que antes, que ela fala assim, gente, já tem o dia 10 do mês, espera, ainda não está legal, o que a gente pode fazer? Começa a vir soluções interessantes, as pessoas começam a pensar, a utilizar aquilo que elas têm de melhor numa empresa, que é o conhecimento, a experiência dela para dizer, o que eu posso fazer? Como que nós podemos reverter este número que não está bom? Vamos pegar o telefone, estou dando um exemplo básico aqui, vamos pegar o telefone e ligar para os clientes que não nos compram há mais de 90 dias aqui na Tecnutri, para a gente ver se eles não estão precisando do produto e tal. E ao fazer isso, aí ele ligou para 100. De repente ele vendeu para 40, 50, e se ele não tivesse feito nada, ele não teria vendido para nenhum. Então é assim que funciona a meta, ela cria essa cultura que faz o tempo inteiro você estar pensando como nós podemos fazer. Então junto com a meta tem que vir algo que se chama estratégia, é o como que eu vou chegar lá. Um cotopo, um covô. Isso é muito bom. E o importante disso é saber também o seguinte, quando você atende um cliente, seja no ramo de nutrição animal, seja lá no hospital, você tem que lembrar que você tem que cuidar daquele cliente. Então, você tem que cuidar por quê? Porque ele precisa ser bem atendido, ele precisa ter resultado. Se ele fez uma cirurgia, a cirurgia dele tem que estar certa. Se ele comprou um produto nosso, está usando o produto nosso lá na propriedade dele, aquele produto tem que trazer resultado para os animais. E para quê? Para que ele se sinta satisfeito com aquele trabalho que foi desenvolvido e que ele volte para ser seu cliente. Né? Então, o foco na experiência, na jornada do paciente. Né? A jornada que o cliente tem. Então, eu preciso também me preocupar com a entrega do produto, com o pós-venda. Né? O produto foi entregue, ele recebeu, ele usou, deu resultado, ele teve dúvida. Então, todo esse processo a gente tem que estar pensando o tempo todo nele. Né? O Sebastião falou aí dos médicos, por exemplo, lá hoje, todo médico, são 17 médicos, mas todo mês nós ligamos para 10 pacientes do médico, escolhido aleatoriamente, para perguntar a ele, você lembra do nome do médico que te atendeu? Me dê uma nota de 1 a 10 para esse médico, e você de 1 a 10 o quanto você indicaria? Terminada a pesquisa, a gente manda para o médico a avaliação para ele entender como que o paciente avaliou ele. Por que isso é importante? Para ele entender como que está o atendimento dele. Então não importa se seja o médico, se seja o dono, se seja... Todos precisam ter algum tipo de avaliação. E isso faz parte do processo da cultura de metas. Precisa se avaliar, precisa se mostrar. E mais do que isso aí, então a palavra-chave. Se você deu resultado, se a coisa está dando resultado, se você está entregando suas metas, incentivar.
Por quê? Porque se eu estou sendo produtivo, a gente tem um programa de incentivos, né? Ou seja, tem que celebrar, tem que mostrar que aquilo foi importante. E o pessoal ganha mesmo incentivo, né? Ganha lá na empresa, ele tem uma parte do salário dele que ele pode ganhar a mais. Por quê? Porque ele bateu as metas. Então isso faz com que o funcionário entenda, pera ainda, se nós batemos a meta, se eu bati, a empresa ganhou e ela está participando disso comigo também. Agora, não fomos bem, não batemos a meta, também não foi bom para a empresa. Quer dizer, ele se compromete de verdade com isso. E ele começa a pensar, não, mês que vem a gente tem que pensar, o que nós vamos fazer para bater a meta? E todo início do mês, um dos segredos eu tenho que começar discutindo para ele, agosto está vindo aí, né? O que eu vou fazer em agosto? Eu não posso deixar para discutir isso dia 15, dia 20 de agosto. Eu já tenho que pensar, pera ainda, o que o marketing pode ajudar? O que a gente tem de diferente em agosto que a gente pode entrar? Até que deve ter o que a gente tem, que é essa sazonalidade, né? Você tem os meses, varia. Então, começa assim, vai chegar agosto, a chuva começa em outubro, novembro. Então, o que mais vende nessa época? O que a gente precisa preparar? Qual produto nós vamos trabalhar? Qual produto nós vamos colocar na nossa rede social? Então, todo esse planejamento da sazonalidade, quantos dias úteis tem um feriado, não tem um feriado, quantos médicos pediram para bloquear a agenda, para viajar de férias, quantos consultórios nós temos disponíveis, qual a nossa capacidade. Então é todo um planejamento, uma estrutura por trás para chegar no mês de agosto e bater a meta. É interessante essa cultura das metas e da busca pelo conhecimento, da abertura para a inovação, que a gente observa nessas duas empresas, que é muito forte, né? Quando você pega a questão da Tecnutri, que você observa a nutrição animal, eles sabem o que estão falando, eles trabalham com aquele resultado, vivem, respiram aquilo e tem uma certa credibilidade, uma credibilidade fantástica que inspira os colaboradores, inspira os clientes. É uma cultura que fecha a conta, né? Que a coisa você atinge, né, doutor Sebastião, o crescimento, né? A partir do momento que fala assim, olha só, nós temos aqui no nosso corpo o especialista em retina, né? Nós temos o especialista nisso, é uma pessoa que estuda, que está aqui no congresso, que está buscando esse conhecimento. Cria-se então uma cultura dessa busca da inovação, do aprendizado para o cliente e para os colaboradores. Lá a oftalmologia ela é desculpa, um caso à parte, porque você tem várias subespecialidades. Então você tem especialista em catarata, em retina, em glaucoma, estrabismo, em neuroftalmo. E como diretor clínico eu sempre tive essa visão. Focado na experiência do paciente, e a gente foca muito na nossa visão e valor, a gente quer resolutividade, né, acessível ao paciente, e a gente já tem gente do sul da Bahia, eu tenho paciente que vem do Rio de Janeiro. Então, quando eu fui montando a equipe, eu já ficava de olho na formação, quando o cara entrava numa residência boa, fazendo a especialidade que a gente precisava. Então, fulano de tal entrou ali, vai fazer córnea no Boss, que era o melhor serviço de córnea do Brasil. Fulano de tal está fazendo estrabismo e está especializando em neuroftalmo. Não tem isso aqui em Montes Claros. Então, já na residência eu já ligava, Sol de olhos, vem pra cá. Então a atração de talentos, né? Também a atração e retenção de talentos. Você fica monitorando o mercado. Principalmente por causa das especialidades, né? No caso do Sônia, ela tem também uma especialidade grande da nutrição animal. Você tem que ter muito conhecimento técnico para você atender o seu cliente. Então ela trabalha muito forte treinando. Se você for lá, você vai falar, nossa, aqui tem treinamento demais. Mas por que tem treinamento? Porque eles são especialistas, é um conhecimento técnico, não é um conhecimento simples, né? E eu falo que isso é tão importante. Vou dar um exemplo, né? Esses dias eu fui comprar uma gravata. Falei pro cara que eu queria uma gravata francesa. A pessoa olhava para mim assim como se eu estivesse falando grego. Então como é que você trabalha com um produto e você não conhece, não domina aquele produto? Então isso tudo faz parte da cultura. Então assim, isso foi feito do dia para a noite? Não. Nós estamos no trabalho lá aqui 5 anos com o Sônia 4, mas é um trabalho que ele vai evoluindo. Se a gente vê o nível de evolução que está hoje, se você perguntar para os dois aqui, chegou no nível de evolução que vocês querem? Não, tá longe. É muito interessante, sabe, Cássio? Porque quanto mais a gente faz planejamento, né? Agora mesmo, nós estamos em julho. Eu já estou pensando como nós vamos planejar
2023, que antes a gente, né, o primeiro ano para a gente fazer, né, Gregório, eu falo que foi um sacrifício, né? Então, gente, não pense que é fácil a gente falar assim, vou fazer planejamento e faz, não é. O nosso a primeira vez que a gente fez foi, nós sentamos uma vez, duas, uma semana, um mês, e aí de imediato a gente queria fazer tudo, né? Aí Gregório falava assim, não, gente, vamos fazer por partes, vamos olhar o que é mais urgente. Não, Gregório, mas a gente dá conta de fazer. Aí eu falava, não dá. Aí ele falava assim, não, não dá. Vamos fatiar o gorila. Aí, e assim, e a frustração que é quando a gente faz, né, estabelece isso, quer colocar tudo lá dentro, quando você passa para fazer. Que mês que nós vamos fazer isso? Que dia vai fazer? Quem vai fazer? Mas peraí, não deu tempo, o ano acabou e a gente não fez aquilo que a gente precisava. Nem no planejamento não coube para poder fazer o planejamento, né? Vai muito ao encontro que a gente fala sobre meta, né? A meta ela tem que ser desafiante. Ela não pode ser nem fácil, nem impossível. Não pode então, ser quando impossível. você coloca tudo ali que você quer fazer aquilo tudo e não faz, você frustra. Existe uma curva de maturidade das empresas que até no próprio processo de planejamento e metas, essa curva de maturidade, ela faz parte do aprendizado da empresa. Então, eu como consultor não posso chegar e falar assim, não, você tem que agora ser igual ao outro, é lá a partir de agora. Você não consegue tão rápido por causa da cultura. A cabeça do dono, os gerentes, a cultura. Claro que tem empresas que amadurecem mais rápido, mas existe uma curva de maturidade de crescimento do processo, uma curva de maturidade para lidar com os indicadores. E essa curva, quanto mais rápido você começar, melhor. Então agora, por exemplo, quando você fez o planejamento, agora refez o seu planejamento, foi tão fácil, tão mais rápido, não é que seja... É por quê? Porque ela tem uma curva de maturidade. Hoje no Hospital de Olhos a gente já consegue chegar no nível da gente medir e falar assim, opa, peraí, Sebastião, olha, aquele consultório está ficando ocioso, se ele ficou ocioso vai perder tanto por cento de faturamento. Você vai entrando num nível de detalhe tão grande que você vai ficando especialista naquilo, vai ficando mais perfeccionista e aquilo ali vai gerando por isso uma curva de aprendizado. Então, o grande ganho não é só o ganho de crescimento financeiro, de faturamento, que essas duas empresas dobraram de tamanho nesse período todo, né? Mas não é só isso. É essa curva de aprendizado, é essa evolução, é essa cultura que você ganha. Então, é essa percepção de você sair e já ser melhor, sair de talvez de um pensamento de adolescente com um pensamento de adulto. Eu ia falar mais ou menos nessa linha, porque é o seguinte, você também vai se estruturando. Né? Mas a gente tinha PBX. Não, vamos criar um call center e colocar um líder do call center. Isso. A gente não tinha ninguém do TI. A gente tinha uma consultoria externa. A gente trouxe, não, vamos colocar aqui alguém do TI. Hoje a gente tem alguém do TI. Aí você tem a coordenação, aí você tem o líder de coordenação. Antes a gente tinha uma enfermeira. Hoje a gente tem 3, que a gente acabou colocando mais uma da qualidade, exclusiva da qualidade. A maioria dos hospitais trabalha com enfermeira para tudo. A gente tem uma para o bloco, uma para o setor de diagnóstico e uma para a qualidade. Ela vai cuidar da qualidade, única exclusivamente da qualidade. Então você vai ultra especializando na sua própria estrutura, né? Então, não é do dia para a noite isso. A gente não está onde a gente está do dia para a noite. Você chegar lá no processo, você chegar lá hoje no hospital e olhar o hospital, não adianta uma empresa hoje, até com o mesmo tempo, não, nós temos 20 anos. Outra empresa de 20 anos, às vezes com o mesmo tanto de funcionário que a gente, eles não têm os especialistas que a gente tem. Especialista em liderança de call center, especialista em liderança de coordenação de enfermagem. A gente tem ultra especialistas em cada setor do hospital. Isso é muito difícil atingir um nível desse. O custo é muito alto, entendeu? Mas você vê que aquilo ali te traz um resultado, que você otimiza seus processos, você otimiza seu funcionamento, você consegue produzir mais. Isso te dá um retorno. Mas não é só criar o setor. É criar o setor, treinar, estruturar. Fala, Sônia. Durante esse processo, né, a gente também vai identificando, né, que no nosso caso, quais os profissionais que nós precisamos ter junto conosco para que a gente consiga alcançar os resultados. Então, né, aí a gente tem uma consultoria de marketing que né, presta um serviço para a gente tem uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil, no nosso caso que é a empresa, né? Então a gente vai né, agregando esses profissionais à nossa equipe, né, no nosso caso são terceirizados, mas você vai agregando profissionais à equipe para que você tenha também essa tranquilidade de realizar um trabalho que seja consistente e que tenha fundamentação
né? Sônia falou uma coisa, Cássio, que eu acho que é importante, e o Sebastião tocou nesse ponto, que é importante para quem está nos acompanhando, o empreendedor, que é a questão do marketing, que é um dos pontos de crescimento hoje da empresa, é o marketing. Só que tem gente que investe demais no marketing e se perde esse dinheiro no marketing, tem gente que não investe. Por quê? Porque dentro desse contexto de planejamento, você contrata uma agência, você não fala assim, faz um cartaz para mim, faz um rádio, impulsiona para mim, não. Você sabe o que você quer. Quando a agência chega, sua estratégia já está pronta na cabeça do dono, dos líderes, eles sabem o que eles querem. Aí sim, o recurso investido em marketing, cada centavo investido em marketing é analisado, é estudado, é direcionado por uma estratégia. Então, você investir recurso em marketing por investir, pode dar errado. Você também não investir também é errado, porque você não está utilizando o potencial que tem as redes sociais hoje, que tem o marketing digital que você não pode ficar fora. Hoje você tem a gestão de tráfego, né? Gestão de tráfego, exatamente. Tem que perceber a comunicação como um todo. Você é da área da comunicação. Que melhor ninguém vai falar. Ninguém melhor do que você para falar. E muita gente fala assim, é o marketing tradicional. Eu falo, gente, um não veio para substituir o outro. Vou dar um exemplo, né? Lá eu me lembro quando eu falava com o Vilela, lá quando eu cheguei lá, eu falei, a gente precisa investir na InterTV. Não precisa investir, hoje é só rede social. Hoje, né, ele investiu uma vez. Sequer. Exatamente. Mas ele investiu uma vez, ele tá bom, vou investir. Eu convenci ele, investiu. Hoje, todo ano ele investe na InterTV, né? Faz pacotes grandes. Mas por que, Gregório, isso? Por que ele está investindo tanto na televisão? Na verdade, é você entender assim, o que a televisão me traz, o que a rede social me traz, o que o tráfego me traz. Então você compreender o contexto do seu investimento em comunicação. E o engraçado é porque a gente tem o Hospital de Olhos Norte de Minas. E aí a gente abriu um braço que chama H-Olhos. E o crescimento do H-Olhos é uma coisa impressionante. Só que o H-Olhos já cresceu como estrutura de empresa grande, que já cresceu já nasceu dentro de uma cultura. E boa parte dos funcionários que estão no H-Olhos passaram pelo Hospital de Olhos. E a cultura continuou. A cultura continuou. Exatamente. E a gente já entrou lá com a InterTV, e que dá uma projeção para a empresa. E é impressionante como é que o crescimento da empresa assim, não para. E todo mês bate. A gente tá até ruim, né? Porque nós estamos estabelecendo meta baixa. Nós estamos errando, as metas estão batendo. As metas estão batendo histórico. Tem crescido. A gente pega o histórico e coloca lá em cima a meta. Aí vai, ultrapassa a meta e fala assim, que bom. Vai chegar uma hora, lógico, que aquilo vai estabilizar. Sim. Agora, a Sônia tem uma experiência, Cássio, interessante, que é das redes sociais. Você fala assim, o que era o pensamento, né, Sônia? O produtor rural usa rede social? Não era mais ou menos assim? Conta pra nós, eu acho que é legal isso. É interessante, né? Porque quando a gente fala de rede social, você fala assim, mas peraí, o meu público usa, né, rede social, ele vai lá, ele participa, ele interage, né? E a verdade hoje, toda a população tem acesso às redes sociais. Então, nós temos sim que investir em redes sociais, porque todo mundo tem acesso a isso. Eu costumo dizer que antes tinha o boca a boca, né? E que isso é importante, né? De um cliente que é bem atendido pelo H-Olhos, ele vai falar, não, vai ali, né? Ele é o boca a boca. E hoje esse boca a boca é clique a clique. Hoje o boca a boca mudou, né? Ele hoje você encontra ele no celular, você encontra ele em todas as plataformas, ou você vai ter o seu público que está lá no Face, você vai ter seu público que está aí no Instagram, você vai ter público que vai estar aí no Twitter, vai ter no YouTube. Você precisa encontrar os caminhos. Não há necessidade de você pensar, eu vou anunciar televisão, eu vou anunciar rádio. Quer dizer, você precisa pensar o seu plano de comunicação. De onde você vai... Você tem que ter a gestão de marketing. Exato. E ela também tem que ser baseada em indicadores. Exatamente. Então você tem que abrir lá e você tem que ter já, o cliente chegou lá para comprar, o paciente chegou lá para consultar. Onde você ouviu falar da clínica? Por que você veio aqui? Isso. Quem te indicou? Quais mídias você viu? E aí depois você chegar no final do mês e analisar o que deu resultado e o que não deu. E uma retroalimenta a outra. Né? Você vai observar que a coisa vai fluir e de todas onde você vai investir mais? Se o dinheiro foi bem gasto e onde é que você jogou ali? É o resultado. Você engraçado, porque, por exemplo, lá em Pirapora tem um negócio desse.
que eu sempre tive o conceito que outdoor não dava resultado por causa de Vilela. Vilela não gosta de outdoor, não gosta de outdoor. E lá em Pirapora, a gente tá com 4 anos de empresa, tinha um outdoor lá que eu sempre quis ele, porque você entra na cidade, todo mundo que entra na cidade passa na Rio Grande do Sul, olha pra direita e vê esse outdoor. Eu sempre quis ele. Só que ele era de um cara e tinha um contrato lá, e eu sempre falava com o meu gestor de marketing lá, que é o André, né? Ô André, eu queria esse outdoor, esse outdoor aqui não tem jeito, esse aí é contrato eterno. Eu falei, mas eu quero esse outdoor, eu quero esse outdoor, eu quero esse outdoor. Aí, um dia eu passei lá, não tinha nada no outdoor. Eu falei, ó, a janela de oportunidade. Aí eu fui, fiz minha gestora, ir lá, ligar pro cara, fechei contrato de 1 ano. Aí, esses dias atrás, eu fui olhar lá. O outdoor tava dando mais indicação do que amigo, do que Instagram, do que tudo. Um único outdoor. Aí agora a gente colocou outros outdoors estratégicos de pontos estratégicos da cidade. E entra outro aspecto importante no outdoor, nos vários veículos de comunicação, né? Sim. A mensagem que se vai colocar, ela é clara, ela é objetiva, ela é atrativa. Sim. Né? Ela traz verdade, ela traz o meu propósito nela. Né? Aí você viu que Cássio nadou nisso daqui, né? Que é o tema dele, né? Mas aí, só completando, isso deu um resultado para você espetacular nas redes sociais, no tráfego, né? No tráfego, nas redes sociais, né? E aí a gente hoje faz, né, as lives, podcast, o Cássio participa conosco lá, faz algumas aulas, né? Levando informações, né? Porque o que a gente entende que é importante o nosso cliente precisa ter informação, e a informação tem que ser correta, aquilo que ele precisa de conhecimento para que ele tenha o melhor resultado no seu trabalho. Pessoal, já caminhando aqui pro final do nosso podcast aqui, bom, tô lá, empresário, tô começando, aquele sofrimento, aí eu ligo para a Sônia, ligo para o Dr. Sebastião, gente, me ajuda, qual a dica, como fazer? Então, como crescer, como eu posso fazer uma empresa que seja de fato sustentável e que possa crescer acima da meta? Qual que é a dica? Se é que tem receita de bolo, porque a gente já ficou claro aqui que não é esse o caminho, né? É construído, mas eu gostaria de saber de vocês. Quer falar primeiro, Sebastião? Pode falar. Essa batata quente aí. O que a gente... Primeiro as damas, né? Obrigada. O que eu falo é o seguinte, todo negócio, né, todo empreendimento que a gente... Né, uma palavra que está muito na moda hoje é empreender. Sempre que você tem um propósito para fazer algo, pense como vou fazer, por que vou fazer, onde eu quero chegar e quem vai me auxiliar nisso. Né? Nós somos, eu falo que a gente tem muito apoio, tem muita gente que pode. Tem o Gregório, que é um consultor, né, que presta consultoria, mas nós temos aí o Sebrae, nós temos muitos órgãos, muitas entidades, outros consultores que podem nos ajudar. E às vezes as pessoas falam assim, mas é caro eu pagar uma consultoria. Mais caro é você trilhar o caminho errado, você não ter a direção de para onde você quer ir e fazer coisas erradas. Então, pense sempre, por menor que seja o meu negócio, eu preciso ter um planejamento daquilo que eu vou fazer, para que você consiga alcançar os resultados que você se propõe a alcançar. Essa é a minha dica. Faça sempre as coisas planejadas e estude. Né? Eu acho que estudar sempre, estar sempre atualizando, conhecendo o seu mercado, conhecendo a sua clientela, as necessidades que eles têm, eu acho que é o melhor caminho. Vamos passar a bola aqui para o Dr. Sebastião, que inclusive teve uma experiência. Quando eu brinquei assim, né? Falei, me dá aí uma luz, me dá uma dica. Ele teve em casa, né? Nasceu com a facial. Pois é. Às vezes a gestão e a necessidade de gestão, ela vem da necessidade da empresa, né? Você citou a facial, que é a empresa da minha esposa, é uma clínica de estética, que não é minha área, que eu sou oftalmo, mas uma clínica que foi planejada, programada e idealizada e erraram muito na execução. E aí hoje a clínica está muito melhor estruturada, o Gregório está lá nos ajudando e a gente está vendo isso, agora os resultados medidos, tem o pessoal da Crescer também que são ótimos, né, na pessoa do Diogo.
E agora a gente vê como é que uma empresa com gestão, como ela consegue crescer. Mas respondendo a pergunta especificamente, primeiro eu acho o seguinte, por que empreender? Né? Então a primeira pessoa tem que procurar dentro de si o porquê que ela está com aquela vontade. Né? É uma necessidade, é porque não tem o que fazer, é porque foi mandado embora. E buscar a inspiração, a motivação. A gente fala muito em motivar o funcionário, mas o dono da empresa também tem que estar motivado. Ele tem que estar inspirado, né? Ele tem que chegar ali com alegria, com felicidade, né? Tornar o ambiente mais leve, trazer uma leveza para o ambiente, para o trabalho, deixar as pessoas se comunicarem, falarem, escutar, né? A gente tem 2 ouvidos, uma boca, não é à toa. Dar oportunidade para as pessoas se expressarem, né? Tá ali no dia a dia e encontrar a motivação dela, e a motivação dela às vezes vai inspirar as outras pessoas, e as outras pessoas também vão encontrar a motivação, né? E através dessa motivação entender o que é preciso para aquela empresa crescer, né? Entender do seu negócio, né? Entender o mercado do seu negócio, estudar sobre gestão. E evidentemente, ninguém é obrigado a saber tudo. Ter a humildade de buscar ajuda. Ter a humildade de falar assim, Gregório, por favor, vem aqui. Me ajuda a fazer isso aqui, porque sozinho eu não dou conta. Foi quando eu fui para a Facial. Eles já tinham um gestor, eles já tinham uma consultoria lá. Uma consultoria muito boa da Crescer. Só que eu queria uma outra visão. Mas não é uma outra visão, é uma visão que uma agrega a outra. É a união de 2 forças. Com a minha visão de gestor. Então eu não sou um ótimo gestor. Eu sei formar uma equipe. E uma equipe que vai me levar onde eu quero. Eu sei onde é que eu quero chegar. Eu tenho que falar, Diogo, eu quero chegar aqui, Gregório, eu quero chegar aqui. Me ajuda a ir até lá. E eu estou motivado. Eu passo essa motivação para todo mundo, eu mostro o caminho e a gente segue junto, lado a lado. Então eu acho que o segredo é esse. É ter motivação, ter paciência, persistência. Uma palavra que eu mais amo na vida é resiliência. Porque dificuldade todo mundo vai ter, você tem que ser resiliente. Né? Vão ter altos e baixos, não desistir, ir em frente e pegar na mão de Deus e rezar e agradecer. Mais agradecer do que deixar. Eu tenho uma outra coisa também que eu gosto muito, é foco na solução. Foco na solução. Foco no problema não vai te levar a lugar nenhum, né? Foca na solução, coloca a solução do nosso problema e vão solucionar e vão em frente. Gregório, a gente teve a oportunidade aqui nesse podcast de ouvir 2 cases incríveis e especiais, até pelos líderes, né? Então aqui o Dr. Sebastião Rodrigo Rocha Almeida, a Sônia Lopes, né? Hospital Hospital Regional dos Olhos do Norte de Minas. Assim? Hospital de Olhos do Norte de Minas. E que também nasce ali também H-Olhos, agora facial. Né? E Sônia Lopes ali com a Tecnutri. Quer dizer, é muito importante, e eu já encaminho aqui para vocês, já agradecendo o privilégio, a oportunidade de estar nesse ambiente, nesse bate-papo de aprendizado de um tema tão caro, e já te parabenizando por estrear esse momento novo de comunicação que é esse podcast. É importante, eu diria relevante, para que outras pessoas possam ter acesso ao conhecimento, para que possam perceber o quão importante é trilhar essa travessia da gestão com conhecimento e sabendo que pode buscar apoio. Cássio, eu penso exatamente em algo que eu olho e falo assim, gente, se alguém está fazendo melhor do que eu, por que eu não posso mirar, aprender com aquele modelo de negócios e crescer? Então a gente tem que estar aberto a aprender com os modelos de negócio. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez é contrário ao que muita gente vai pensar ou pensa. Eu vou falar um paradigma aqui. Nunca foi tão fácil empreender nesse país e crescer. Porque se você fizer as coisas certo, as pessoas e as empresas que estão fazendo as coisas certas estão crescendo. As pessoas que querem trabalhar, querem unir o conhecimento, a capacidade de falar assim, não, eu quero fazer as coisas certo, eu quero fazer as coisas, né, com especialização. E se você implantar aquilo que o empreendedorismo ensina, não tenha dúvida que você vai crescer, seja em qualquer ramo, em qualquer negócio. Vale para nano, micro, tudo, a grande empresa. A grande empresa, qualquer um deles, serve para qualquer um. E mesmo que você seja pequeno,
e venham grande, no mínimo você, pelo valor que você construiu de sua empresa, você vai vender caro a sua empresa, no mínimo. Entendeu? Porque você fez as coisas certas. Então, invista no seu negócio. Mas invista em conhecimento, em planejamento, num programa de metas. Valorize as pessoas que estão no seu negócio. Trabalhe com processo, crie processos, melhore o seu processo o tempo inteiro. E aí você tem que pensar, o meu negócio, eu tenho o domínio dele, se eu perguntar os números, eu tenho os indicadores do meu negócio, eu tenho os números do meu negócio na mão, como eu olho para o meu carro, o painel está lá bonitinho, eu tenho isso, meus funcionários sabem aonde eu quero chegar? Se você não tem isso, está na hora de você ter, está na hora de você rever e você falar, o meu negócio pode até estar crescendo, mas eu posso estar crescendo muito mais, eu posso explorar o potencial do meu negócio. E aí o empreendedorismo vai passar a ser algo que você vai ter muito prazer com ele, porque como você vira os dois aqui contando, com tanto prazer e falando do empreendedorismo, como é bom crescer, isso com todas as dificuldades, vem junto uma mochila de dificuldades, né? Essa a gente não ninguém conta, não. Ninguém está olhando os pontos. Ninguém conta, não. Eu sei que a gente falou que é fácil. Mas aí tem a curva de aprendizado, de maturidade, porque está justamente nisso, está justamente nessas dificuldades que você, quando empreendedor, está enfrentando. E eu sempre digo, quando você contratar, que seja uma consultoria, uma mentoria, um coach, eu não estou falando do Gregório, pode ser comigo, com outra pessoa, mas sempre isso vai ajudar você a crescer, sempre vai ajudar você a ter uma nova perspectiva. Você pode olhar que quem contratou consultoria, coach, mentoria, eu estou falando de pessoas sérias que tem no mercado, quando você faz isso, existe um crescimento, um desenvolvimento na cultura organizacional. Então, isso daí faz realmente você empreender. E empreender nesse país hoje, as oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí e elas vão continuar aparecendo. Não só no ramo da saúde, como no agronegócio, que são dois segmentos que estão crescendo, e tem crescido. As empresas da área da saúde que estão se organizando estão crescendo. O agronegócio que está se estruturando, está aproveitando o momento, as oportunidades que não param de crescer, mas isso serve para qualquer ramo de negócios. Basta você querer se organizar, se estruturar, rever o seu modelo, deixar de lado velhos paradigmas para você crescer. É assim que as coisas acontecem. E eu também quero agradecer muito a vocês que vieram, clientes, amigos e clientes que a gente tem ajudado a crescer, e a gente tem caminhado junto tantos anos aí e vejo a alegria, a felicidade de vocês, do negócio está crescendo, os funcionários estão percebendo isso, o mercado está percebendo. Agradecer a Cássio, que é um amigo muito querido de longo tempo, Cássio, do início do Líder Coach aqui na cidade, foi um dos primeiros que fez conosco o Líder Coach, e um parceiro, uma pessoa que eu admiro, um jornalista que eu admiro, e também um empreendedor hoje, do shopping, Estamos sofrendo um pouquinho, mas vamos lá, tem que aprender com eles aqui um pouquinho. Mas eu agradeço também a vocês e tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir vão ter a oportunidade de colher algo para levar para o seu negócio. Eu acho que o importante é isso, é contribuir com esses empreendedores. Pessoal, muito obrigado então. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Antes de encerrar, me conta aqui como acessar, dá o caminho aí para o pessoal, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo agora, como compartilhar e inspirar, como multiplicar essas informações que a gente está vendo. Onde a gente vai ouvir esse podcast? Sim, no canal do YouTube, o Gregório Ventura Palestrante, que é o canal que eu tenho, que a gente sempre trabalha esse nível de conhecimento, mas a gente tem também o Instagram, Gregório Ventura Palestrante, o Facebook, a gente tem uma página que é o Gregório Ventura Palestrante, também sempre nessa linha, e tem o meu site www.gregorioventura.com, também pelo site você pode acessar. Bora compartilhar. Vamos compartilhar, porque eu tenho certeza que vai chegar a muitos lugares, aí, muitas pessoas, e isso vai nos ajudar muito. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado.